Então é isso, sejam bem-vindos a esta audiência. Tudo bem com vocês? Nosso objetivo é aquele que você já conhece, entretê-los com muita informação. Aquilo que acontece pela cidade nós vamos trazer hoje no nosso programa, até porque nosso setor de jornalismo está movimentado desde a madrugada, porque já teve acidente desde a madrugada, daqui a pouco nós vamos trazer informações. Produção, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez nesse programa rico em audiência. Mas a notícia que eu tenho agora não é nada boa. Ontem havia buscas ao corpo de uma pessoa que desapareceu Rio Doce abaixo. Eu tenho imagens aí, o Corpo de Bombeiros começou a fazer essa busca ontem. Olha aí, ó, amigos e parentes acompanhando. Júlio César era o adolescente que desapareceu nas águas do Rio Doce. Essa informação foi dada ontem. Mas chega agora a informação via Corpo de Bombeiros que o corpo de Júlio César foi encontrado. Foi encontrado na altura do Campo do Nacional, Rio Doce, que fica atrás do Campo do Nacional, bairro Aviso. E claro que para a tristeza da família, que sempre alimentava aquela ideia do tipo, poxa vida, de repente está vivo. A gente até entende isso. Eu entendo esse tipo de reação. Mas o Corpo de Bombeiros já alertou. Daqui a pouco, inclusive, tem um alerta para as crianças, para os adolescentes que estão brincando na margem do Rio Doce, ou resolvem chamar um coleguinha, vamos tomar banho no Rio Doce. Água precisa ser, acima de tudo, seja de rio, seja de mar, ela precisa ser respeitada. Eu preciso saber onde é que eu estou tomando um banho de rio e analisar a correnteza desse rio. O Rio Doce tem locais extremamente profundos, já foi mais, nós precisamos admitir, mas ainda hoje ele tem uma correnteza muito forte. Então não é para adolescente estar tomando banho assim. E o caso de Júlio César foi de desaparecimento, ele estava desaparecido, mas acabou sendo encontrado, segundo confirma agora o Corpo de Bombeiros. Lamentamos. Teve um amigo de Júlio César que estava com ele, teve um amigo dele que estava com ele e até falou a respeito, né, como é que foi que se deu, a hora onde tudo aconteceu. Se eu tiver essa sonora aí, coloca aí, põe no ar. Ele ficou no balanço ali brincando, né? Aí ele ficou ele pôs na água, né? Aí ele mergulhou, quando ele mergulhou, ele não voltou mais. Aí eu peguei, ele mergulhou, ele passou ali, eu levantei ele com o pé e encostei nele. Aí eu soltei, quando eu soltei, ele pegou, baixou de novo. Demorou uns minutos, ele apareceu ali assim, de novo ali com a cabeça e boiou. Aí pegou, afundou, depois sumiu. Pois é, não apareceu porque é menor, né? Muito bem. Então é isso, tá aí o colega que estava com ele. Esse sobreviveu, tá tranquilo aí, mas Júlio César teve o corpo encontrado agora há pouco. Mas o que diz o Corpo de Bombeiros? Eu vou fazer a virada aí do programa. Já tem muita gente me adicionando lá nas redes sociais, Facebook, WhatsApp. E pode mandar para mim seu WhatsApp, os nossos comentários aqui, pode fazer comentário em cima disso também nas redes sociais, que nós vamos ler todos eles. Mas o Corpo de Bombeiros também falou a respeito do local perigoso, deu orientações. Vamos saber, põe no ar. O mais importante é você entrar no local e ter a consciência do que existe naquele local. Por exemplo, aqui é rio, pergunta os moradores, no mar. Você pergunta geralmente a guarda-vida, pescadores também no local, para saber se aquele local tem um buraco, tem pedra. E como é que é uma comunidade, eles têm costume de utilizar esse local, a gente procurou saber com os rapazes que estavam aqui, e eles informaram que eles têm costume de utilizar isso aqui todo dia. O próprio rapaz que veio a desaparecer neste momento, ele tem costume de frequentar esse local e tem costume de usar este rio. E a gente aconselha que use somente se conhecer o local. Então ele, acho que um pouco de segurança acabou ocorrendo essa fatalidade. E o local aqui é raso, né? O pessoal, eu consegui andar aqui, no passo da cintura, a gente não sabe o motivo da causa do afogamento. Pois é. Então, senhores pais, seu filho saiu dizendo para você o seguinte: vou tomar um banhozinho no Rio Doce. Ó, chega para ele e diga que é perigoso. Coloque imagem do Rio Doce lá naquela correnteza toda. Olha o local aí, ó. Possivelmente este foi o local do banho. Este foi o local do banho. É perigoso, gente. É muito perigoso. Não deixe o seu filho sair para tomar banho em Rio Doce, não.
Leva numa lagoa mais tranquila, nós temos um monte. Linhares tem mais de 60 lagoas aí. Eu não sei se todas estão aptas para banho, mas a maioria estão. Eu gosto muito da Lagoa Nova, Lagoa Jesuína, a Lagoa Três Pontas também é muito visitada, então lá tem guarda-vidas, é mais tranquilo. Agora, colocar a vida em xeque, tomando banho no Rio Doce, isso aí tem levado muitas pessoas a morrer. Não é a primeira vez que eu dou essa notícia aqui de adolescentes que foram tomar banho no Rio Doce e acabaram morrendo, pagando com a própria vida. Não foi a primeira vez. Espero eu ser a última. Mas aí vale o alerta para os pais. Segura aí o seu filho, adolescente que gosta de uma aventura, que gosta de tomar um banhozinho nessas águas. Olha a correnteza disso. Perigoso demais. Então nós confirmamos com pesar que foi encontrado o corpo que estava sendo procurado ontem. A nossa reportagem até deu informação aí, né, que estava sendo procurado. E nós atualizamos agora essa informação que foi encontrado. Infelizmente, Júlio César morreu nas águas do Rio Doce. É assim que nós começamos então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vamos girar com informações. Teve mais um homicídio registrado, a polícia confirmou esse homicídio, foi no bairro Interlagos. Um homem acabou morrendo também em cruzamento de rua e avenida de Linhares. E como eu tenho dito aqui, gente, dos cruzamentos, ruas e avenidas, tem gente que não obedece àquela ordem de dar uma paradinha, tem gente que não gosta de parar. Ah, não, é minha mão. Mas nesse negócio de é minha mão, tem muita gente morrendo certo no trânsito, sabia disso? Mais uma vez aconteceu essa cena aqui na cidade de Linhares. E outras informações, Soretama está de luto, daqui a pouco eu falo mais a respeito. Vamos saber, giro de notícias. A polícia de Linhares tem mais um homicídio para elucidar. Na madrugada desta quinta-feira, Carlos Alberto, de idade não revelada, foi atingido por tiros na Avenida Cláudio Manuel da Costa. Ele era morador do Interlagos há pouco tempo. De acordo com informações que ainda serão apuradas, o jovem foi atingido por vários tiros na cabeça e não resistiu. De acordo com familiares, o corpo será velado no bairro Canivete, de onde sairá para sepultamento. A polícia investiga o homicídio. A comunidade de povoação ficou assustada com disparos de arma de fogo nesta quarta-feira. Era por volta do meio-dia, quando um homem chegou numa residência procurando por um jovem com idade de 21 anos. Uma moradora da mesma residência, atingida, disse que o atirador fugiu após os disparos em uma moto. O motivo, segundo ela, seria uma dívida relativa à venda de uma espingarda do rapaz de 21 anos, cujo nome não foi divulgado. A polícia investiga o caso. No bairro Planalto, um jovem de 22 anos morreu num acidente de trânsito registrado na noite que passou. No cruzamento das ruas Anacleto Antônio Arrivabene com a Wilson Mantovanelli, no bairro Planalto. A vítima é o torneiro mecânico Leandro da Silva Paulino, que, segundo informações da Polícia Militar, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os policiais da Delegacia de Trânsito destacaram que um senhor de 63 anos, que conduzia um caminhão L1313, seguia pela rua Wilson Mantovanelli, no sentido BR-101, no bairro Planalto, e Leandro, na condução de uma moto Honda XRE 300, estava na rua Anacleto Arrivabene, com sentido ao residencial Jocafe. No cruzamento, o motorista colidiu na lateral do caminhão. Soretama está de luto. Morreu nesta madrugada Mário Traspardini, um empresário com atuação em diversos ramos na cidade. Ele estava em um veículo Corolla que perdeu o controle na altura do quilômetro 132 da 101 e capotou. A vítima, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na hora do acidente, Mário estava sozinho no carro, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Pontal do Ipiranga será destino da banda de música da Polícia Militar do Espírito Santo nesta quinta-feira.
Os músicos abrem o pré-carnaval no balneário e se apresentarão na Praça Eclipse, entre as avenidas da Lua e do Sol, a partir das 20 horas. A seleção musical será voltada para clássicos do samba e do rock nacional, além do rock internacional. Canções como A Grande Família, Brasileirinho, Madalena e Não Deixe o Samba Morrer estão confirmados no repertório nacional. Artistas e bandas imortalizadas do rock, como Pink Floyd, Queen e Scorpions e Bon Jovi, por exemplo, também terão seus sucessos tocados no Pontal. Gente, quem já viu isso aí, aplaude, não tem jeito. Então, tá marcado lá para acontecer, o recado é do 12º Batalhão. Agora, antes de fechar o bloco, deixa eu falar sobre Soretama, que está de luto por causa da morte de um morador antigo que acabou sendo vítima de acidente de trânsito na BR-101. Eu estou falando de Mário Traspardini. É muito difícil, continua sendo muito difícil falar da morte dos amigos. Eu sei que alguém vai falar da minha morte, eu não sei quando que isso vai acontecer, mas alguém vai falar. Só que neste momento cabe a mim falar da morte de muitos amigos, e esse é um deles. Mário Traspardini. Soretama está de luto, a cidade parou nessa madrugada quando foi relatada a informação do acidente. Ele estava transitando na BR-101 com um Corolla, quando de repente se desgovernou, estava sozinho, não resistiu aos ferimentos. Então o Honda dedica condolências à família de Mário Traspardini, que era um ouvinte e assistia o programa Ronda da cidade. Ele gostava demais do programa Ronda. Ouvia no rádio e nos assistia. Por isso, um ouvinte e assistia o nosso programa, tanto no rádio como na TV. Então, para a família, condolências nesse momento tão difícil, claro, né? Mas esse morador é um dos mais antigos lá e militava como empresário e atuou em diversos ramos. Muita gente lamentando a morte deste morador de Soretama, vítima de acidente de trânsito nesta madrugada. Nós também lamentamos muito. Daqui a pouco de volta tem outras informações, eu falo de Rio Bananal. O delegado da cidade falou sobre as primeiras ocorrências de 2018 em Rio Bananal. Dezembro foi punk lá, né? Muitos casos registrados. Mas como é que começa 2018? Daqui a pouco nós vamos saber dos detalhes. Vamos de volta. Falando de Rio Bananal, hoje eu conversei com o delegado Walter Emilino Barcelos. Ele falou a respeito de furtos, roubos e Lei Maria da Penha, casos que têm acontecido em Rio Bananal. O grande detalhe que ele deixou claro é o seguinte: ele faz um paralelo de dezembro com janeiro. Menos casos agora em janeiro, é bem verdade. Mas uma constatação importante. Ele disse que a maior parte dos casos de roubos, furtos e violência doméstica foram cometidos por pessoas que não moram em Rio Bananal. No ano de 2018, já existem casos registrados. Põe no ar. Depois de um final de ano com muitos furtos, roubos e violência doméstica, Rio Bananal começa 2018 com números bem menores de casos, porém revelando que o problema ainda existe. Ações de ladrões têm sido um problema na região, que tem tirado a paz de muitos moradores. O delegado da cidade disse que o índice de elucidações, por outro lado, também é grande. Neste ano, a polícia tem conseguido dar rapidez nas apurações como forma de dar resposta aos criminosos. Felizmente, nós tivemos um número de ocorrência devidamente elevado, mas em sua maioria já resolvido. Os roubos que ocorreram, que foram praticados por pessoas de fora, já foram resolvidos, né? Tanto que os autores já estão presos, salvo engano, só um que está ainda foragido, mas com mandado de prisão. E já em janeiro nós entramos com um número de ocorrência bem mais inferior. Nós temos hoje só 7 ocorrências de furtos, né? E parte dele já resolvido também, 1 de roubo
que foi de um celular, uma abordagem em via pública, de um celular, e sem índice de violência doméstica, nenhuma ocorrência de violência doméstica e nenhum outro tipo de crime também. O caso que o delegado citou, que ainda existe uma pessoa sendo procurada, aconteceu numa empresa que lida com o comércio de café no mês de dezembro, onde a maioria dos envolvidos já está atrás das grades. Ele falou sobre o emprego da violência em muitos casos de roubos ou assaltos e afirma que quem cometeu o crime em Rio Bananal não mora na cidade. Nós tivemos ano passado alguns casos, né, com roubo em propriedade, com uso de bastante violência. Pessoas de fora praticando crime de roubo em propriedade rural e com o uso de violência, ameaça, agressões físicas, chegou a haver até uma morte. Rio Bananal. Esse município, que tem aproximadamente 20 mil habitantes, já foi considerada uma cidade muito calma, sem registros impactantes de violência. Mesmo com os casos, o delegado afirma que ela ainda pode ostentar o título de cidade pacata. A cidade pacata, cidade tranquila, ela tem uma peculiaridade que ela traz dado a renda per capita. Ali existem propriedades rurais, ao qual o volume de dinheiro movimentado é grande, né? Então isso atrai. E como nós já havíamos falado, a mão de obra que vem de fora também faz o levantamento do local, vê a facilidade e eles praticam o crime. Pois é, e eu lamento muito. Rio Bananal realmente já foi considerado o município mais calmo do estado do Espírito Santo. Registrou índice de 0,0001 e, de repente, agora tem índices que acabam chamando a atenção. Muitos assaltos, né, e com emprego de violência, eu só vi acontecer em Rio Bananal, bem diferente. Ó, para quem está ligando a televisão agora, acho muito difícil, mas quem está ligando a TV agora, foi encontrado o corpo do adolescente Júlio César, coloca imagem lá para mim, a busca estava sendo feita desde ontem, o Corpo de Bombeiros confirmou o encontro que aconteceu nesta manhã. Infelizmente é uma notícia que eu não gostaria de dar, mas em primeira mão nós estamos trazendo aqui que o Corpo de Bombeiros fez a busca e encontrou o corpo de Júlio César. Agora a família só está aguardando os trâmites legais para a liberação do corpo e depois divulgar o sepultamento. Lamentamos profundamente. Daqui a pouco de volta tem outras informações no Ronda, você não perde por esperar. Volto já. Vamos nessa, de volta. Gente, olha, a Operação Lama Cirúrgica, que é um detalhezinho nojento da gente comentar aqui. Mas alguém estava vendendo produtos que são utilizados em diversos no setor de saúde, inclusive seringas, e estavam reutilizando, né, vendendo produtos reutilizados. Olha isso, rapaz. E por várias vezes, tem uma história aí de um produto que foi utilizado pelo menos 10 vezes. Imagina, o tanto de bactéria, o tanto de doença que isso não passou. A operação continua, as investigações também lá na Grande Vitória. Eu estou sendo assistido lá na Grande Vitória pelo Canal 20. Um abraço para todos vocês. E essa notícia aí, como é que estão as investigações? Vamos lá, põe no ar. A operação teve como alvo a empresa Alfa Medical Limitada, que fica no bairro de Lourdes, em Vitória, e contou com agentes da Anvisa. No local e na casa do responsável, que fica no mesmo endereço, foram recolhidos contratos, notas fiscais, documentos e instrumentos hospitalares reprocessados, preparados para serem utilizados novamente. O proprietário da empresa não foi preso porque colaborou com informações e assumiu que cometia algumas irregularidades. A polícia lhe contou que de 2012 a 2016, a empresa reprocessava materiais hospitalares de uso único e repassava para hospitais e clínicas da Grande Vitória. A princípio, o juiz colocou medidas restritivas, onde ele teve que entregar o passaporte, ele não pode sair do estado, só com ordem judicial, ele só pode ir na empresa se for com autorização, enfim. E neste cumprimento de mandado de busca e apreensão, nós conseguimos localizar alguns produtos que vocês já têm conhecimento, que são irregulares, que foram produtos reprocessados, algumas etiquetas que a gente já vinha investigando desde novembro, que também eram utilizadas para acobertar esse tipo de fraude, e vários outros documentos que serão analisados como pagamentos de percentuais a diversas
pessoas que ainda não foram identificadas, mas que participavam indiretamente deste conluio na venda e no recebimento e na distribuição desse produto. A polícia descobriu que o enfermeiro Tiago Ain, preso na terça-feira juntamente com os empresários Gustavo Deri Chagas e Marcos Roberto Scrolling, que também fraudavam materiais hospitalares, já trabalhou para a Alpha Medical. Para a polícia, não restam dúvidas de que se trata de uma organização criminosa. Está configurada a participação de várias pessoas. O que nós temos que ver no final é se as empresas que estão trabalhando, elas estão trabalhando de forma independente, porque cada distribuidora tem o seu grupo de pessoas, de proprietários, de intermediários que participam deste crime. E se as demais distribuidoras que participam, se eles estão no mesmo esquema. Se a gente for analisar de uma forma mais ampla, não há dúvida de uma organização criminosa na área de saúde. O subsecretário informou que as investigações vão continuar e que os pacientes que tiveram sequelas em decorrência de procedimentos hospitalares podem ser indenizados. Se trouxe alguma sequela, seja de infecção ou qualquer tipo de sequela, ele tem direito a ser indenizado, entrar com algumas ações, se for necessária, ou de danos morais, ou de indenização, enfim, seja uma área civil que não compete à polícia, mas se ele se sentir prejudicado e ficar comprovado que aquele material utilizado trouxe sequelas para aquela pessoa, não há dúvida que ele tem direito de ser ressarcido. Pois é. E aí nós acabamos pagando um pato, né? Nós acabamos pagando um pato porque alguém está vendendo esse produto, está vendendo o produto e está ganhando com isso, e ele é reutilizado. Ele já foi reutilizado diversas vezes. Tem que dar cadeia e os responsáveis têm que ser realmente penalizados com asseveração da Justiça, Ministério Público, todos atuando lá. Depois da Polícia Civil, aí vem o Ministério Público, é assim a ordem. O Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã, tchau, tchau.